Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Maria Amália, uma professora de filosofia, aposentada já há alguns anos, viúva, morando sozinha com seus filhos no exterior, nos via, vez ou outra, durante o ano, pelas bênçãos da internet, vivia preocupada, ansiosa, porque ouvia constantemente as pessoas reclamando do tempo, da vida, da pressa, dos afazeres, e aquilo trazia uma agonia muito grande para ela. Ela já não reconhecia mais os vizinhos, embora vivesse quase toda a sua vida naquele bairro. Ela já não os conhecia mais, não sabia quem era quem era o filho de quem, e isso vinha trazendo uma certa melancolia para ela. Certa vez, saindo, foi dar uma volta na cidade, passou na sorveteria, tomou um sorvete e depois resolveu caminhar pelo bairro. Chegando próximo a um determinado prédio, viu vários veículos, várias pessoas entrando, chegou perto e uma outra senhora amável, bondosa, a convidou para entrar. Entre, minha irmã, vem assistir a palestra conosco. Ela, de pronto, reconheceu que era um centro espírita e já fazendo parte de uma outra religião, de pronto, já deu aquela freada, né? Não vou, mas acabou entrando diante da amabilidade daquela pessoa que a chamava para adentrar. Entrou, começou a olhar o local, um local bem simples, uma casa simples, pessoas simples, mas todas sorridentes, que tinham por hábito abraçar cada um que chegava. E ela achou aquilo bonito. Sentou-se na cadeira e viu que o tema da palestra do dirigente era a importância dos hábitos espirituais na vida moderna. Aquilo chamou a atenção dela porque fazia parte dos anseios que ela vinha pensando diariamente, né? E quem da filosofia, né, tem o hábito de pensar, de raciocinar, de interpretar, de querer saber o porquê das coisas. E ela já ficou mais feliz. Ficou sentada, ouvindo o palestrante, mas antes percebeu uma prece maravilhosa, como acabamos de ouvir, da Suzy, né, aquela voz macia que penetra na nossa alma. Ela já sentiu melhor. Aí o dirigente veio falando de Allan Kardec, falando de Leon Denis, falando de Emmanuel, falando de Joana de Ângeles, né, falando do Dr. Klaus, falando Zé Lázaro, da Dona Benedita, e ela ouvindo aquilo, falou assim, nossa, mas pensando, né, com ela, né, parece que eu estou revendo, né, ouvindo isso novamente, de alguma forma, e aquilo foi deixando ela cada vez mais interessada. Terminada a palestra, né, houve o passe, aquele passe reconfortante que nós estamos acostumados, e aquilo deixou ela tranquila. O término do passe, nova palestra, e antes de ir embora, o convite para que ela participasse do estudo do Evangelho. E ela ainda meio assim, vou, não vou, né? Voltou outros dias, né, para o estudo do Evangelho e começou a perceber o quanto aquele grupo era unido e o quanto aquilo era importante na vida das pessoas. No final de um dos estudos, chegando em casa, sentou na sua poltrona, que sempre utilizava para estudar, e chorou copiosamente. Começou a chorar, né, e lembrou que a última vez que chorara dessa forma foi quando do desencarne do seu marido. Mas esse choro foi diferente, porque não foi um choro de tristeza, foi um choro de retorno, foi um choro de
recuperação. Foi um choro de felicidade, que ela não conseguia explicar exatamente do que se tratava. O desaparecimento dos rituais, diálogos entre Byung-Chul Han e a doutrina espírita. Esse tema, né, que eu venho, né, eu li o livro do Han e vim pensando sobre o tema, lembrando das questões espíritas e também pensando no que a gente vê acontecer no dia a dia. E o ponto principal é que Han nos mostra o diagnóstico das questões dos rituais e a doutrina espírita nos traz o remédio. Agora, como a gente sabe o que é um e o que é outro, né? Um fala da exaustão da sociedade contemporânea, dos problemas que a gente tem, dos cansaços que a gente tem, dos problemas que a gente vive no dia a dia, seja por depressão, por ansiedade, seja lá o que for. E o Espiritismo traz lá a reconstrução do sentido interior, a necessidade que nós temos ou a exigência que nós temos de nos reconstruir interiormente para poder resolver essas nossas situações. Han é um filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha, e que ele trata o indivíduo como um empreendedor de si mesmo. Empreendedor de si mesmo, que se esgota, né, que se explora até se esgotar. E se a gente se encontrar nessa situação, né, vamos tomar cuidado. Será que a gente está se auto-explorando até o esgotamento? E aí ele traz algumas situações. Excesso de positividade. A obrigação constante do sim e do desempenho. A gente vive diariamente para dizer sim e para desempenhar cada vez melhor as tarefas que nos são atribuídas. Às vezes não apenas as tarefas que nos são atribuídas, mas as tarefas que a gente pega sem precisar. Aqueles encargos que a gente carrega e não é nosso. Aquilo que a gente assume que é do outro, porque a gente acha que isso é caridade. Aquilo que a gente pega e não é nosso. Depois ele fala também hiperprodutividade, a transformação de todo o tempo em capital. Né? A gente quer trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez mais. Se a gente tiver mais um minuto para trabalhar, porque a gente tem a chance de receber um pouco mais, a gente vai. Porque a gente vive num mundo sem limite. Qual é o nosso limite? O que eu preciso para minha sobrevivência? Ou o que eu preciso para viver com conforto? Ou será que eu não quero viver com conforto? Eu quero viver com fartura. Eu quero viver com abundância. E Jesus nos disse que era para viver em abundância, não com abundância. Mas o que será que a gente quer? Narcisismo digital, a cultura do imediato, do like, do consumo emocional. Tudo a gente tira foto e posta na internet. E a gente não posta só alegria, não. Eu vejo o pessoal falando, é só alegria. Eu vejo muita gente desabafando na internet. Fico vendo lá, porque tem a necessidade de que as pessoas sintam pena. Necessidade de ser considerado um coitadinho. Necessidade de que as pessoas olhem para ele. Necessidade de serem vistos. Esse narcisismo, eu estou aqui, olha para mim. Cuidem de mim. Mas não é um pedido de socorro. Na verdade, é um pedido mais para se aparecer nas redes sociais. Dissolução dos vínculos, perda das conexões simbólicas e comunitárias. Vejam que a gente se afasta cada vez mais daquilo que é comunitário. A gente vê as pessoas entrando em clubes
entrando em associações que lhe trazem prazer, que lhes trazem aparência, narcisismo, mas a gente não vê pessoas querendo participar da comunidade, querendo participar de órgãos que atuam em benefício da comunidade. Os clubes de serviço estão com um problema que não tem quem quer participar. A gente vê nos centros espíritas a dificuldade também das pessoas se engajarem, se comprometerem, em prol da comunidade, em prol do próximo. O que a gente tem visto hoje diante desse narcisismo é uma necessidade de se permanecer sozinho. É um egoísmo social. As pessoas são elas por elas. E esse egoísmo social tem levado as pessoas a uma solidão. Essa solidão, algumas procuram compensar nos pets, nos animais. Eu prefiro animal do que gente. Lá na faculdade a gente tem um problema muito sério de funcionários que não querem trabalhar com outras pessoas. Querem trabalhar sozinhos numa sala. E quando estão com outras pessoas, acabam criando um problema lá no meio que as outras começam a falar assim, ou sai ela ou saímos nós. Então, esse narcisismo, ele tem entrado no mundo corporativo e as empresas não têm tido condições de resolver porque as pessoas não querem que isso seja resolvido. As pessoas querem continuar, cada uma no seu mundo. E esse narcisismo, esse egoísmo, ele vem para dentro de casa também. Isso a gente tem responsabilidade também, porque a gente põe uma televisão em cada quarto, uma televisão na sala, uma televisão na cozinha, e a gente separa a família, cada um num canto. Mas de vez em quando a gente está todo mundo junto, cada um com o seu celular, cada um olhando o seu celular. Mas ainda assim, eu acho até bom, estamos juntos olhando o celular, mas de vez em quando, para mexer o pescoço, pelo menos olham um no rosto do outro, Pelo menos percebem que tem alguém do lado. Mas a gente vai criando esse egoísmo cada vez mais e percebeu isso. E aí, mas o que é um ritual, A gente fala assim, ritual é uma coisa chata, Aliás, se a gente pensar, eu estava olhando aqui o Livro dos Espíritos outro dia, e eu estava vendo sobre os sacrifícios, Lembrando os sacrifícios que a gente tem lá no Velho Testamento, e na resposta da pergunta 673, os Espíritos respondem: Deus desaprova as cerimônias que fazeis para as vossas preces, pois há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente. O homem que se prende à exterioridade e não ao coração é um espírito de vista estreita. Julgai se Deus deve importar-se mais com a forma do que com o fundo. Na verdade, Deus não contraria quem tem ritual para fazer a prece, porque o que importa é a prece e a sua intenção. Mas ele diz que não precisa disso. Não precisa disso. E isso é um ritual. Como é que a gente identifica um ritual? Ele habita no tempo. São práticas simbólicas, repetidas, que vão criando aquela estabilidade, sempre do mesmo jeito, sempre repete, sempre repete, sempre repete. A presença, gestos que produzem atenção profunda, não eficiência. Alguns gestos, algumas igrejas, igreja católica, no evangélico em alguns casos, no islamismo, a gente tem vários gestos que eles fazem, de adoração a Deus, e aquilo é contínuo, continuidade. A distância simbólica é necessária para o sagrado, ou seja, eu preciso daquilo para demonstrar que é sagrado. Se eu não fizer aquilo, não é sagrado. Se eu não fizer o sinal da cruz, aquilo não é sagrado. Se eu não me ajoelhar,
aquilo não é sagrado. E a comunidade, né? Estes ritos, essas práticas sustentam aquele grupo, que todos têm que fazer. Se um não fizer, ele é repreendido. Então a gente acaba tendo, né, dentro desses hábitos, né, um ritual, uma forma já pré-estabelecida para a prática de determinados atos. E aí, o que diz Han, né? Que a gente tem uma sociedade simbólica, porque a gente tem práticas ritualísticas dentro de casa, com a gente mesmo. A gente pode se vestir de um determinado jeito, se toma banho de uma determinada forma, a gente se alimenta de determinada forma, e às vezes a gente não gosta do jeito que o outro se alimenta. Então a gente cria em nós, né, rituais. Então a gente vive numa sociedade simbólica, né, cheia de símbolos, cheia de rituais, né? E essa sociedade simbólica tem uma lógica neoliberal. O que é uma lógica neoliberal? É uma lógica, alguma coisa que acontece porque tem que acontecer, e ela é atual, ela é da nossa modernidade, daquilo que a gente pensa hoje, né? E aí tudo vira projeto. Não perceberam? Qual é o seu projeto de vida? Qual é o seu projeto no trabalho? Qual é o seu projeto não sei do quê? Qual é o seu projeto não sei do quê? Qual é a meta que você tem para isso? Qual é a meta que você tem para aquilo? Né? Às vezes eu vejo até alguns amigos que eles falam que eles têm um dia da semana, ele e a esposa, para conversar sobre a próxima semana. Qual o projeto para a próxima semana? Quais as metas que eles têm? Eu falei assim, bom, então na verdade o seu casamento é realmente uma sociedade, né? Eles fazem reunião, horário, tudo certinho, né? E a gente vai criando essas coisas mesmo, né? E a espiritualidade, ela acaba sendo um produto, né? Como é que eu consigo a espiritualidade? O que eu faço para isso? Como é que eu compro meu pedacinho no céu? O que eu faço de bom? Né? Vou ajudar no almoço lá do centro, que aí eu garanto um pedacinho lá no céu para mim, garanto um terreninho lá. Né? Isso vira um projeto, vira uma meta, né? E, em razão disso, a gente tem uma perda do sentido existencial, porque o que é existir? Existir é traçar meu projeto, a minha meta com a minha família, e eu faço isso e acabou, e eu não quero que ninguém me atrapalhe. Aumento da ansiedade e depressão, as coisas não vão dando certo, as coisas vão tomando outro rumo, mas está fora do meu projeto, está fora da minha meta. Eu tenho plano B? Não tenho plano B? Eu tenho plano C? Não tenho plano C? A expectativa de vida está aumentando. Eu não vou conseguir aposentar, mas eu não consigo ficar nesse emprego por muito tempo. Eu consigo arrumar um outro emprego? Da idade que eu estou, eu não consigo. O que eu vou fazer? Aí a depressão e a ansiedade chegam. Incapacidade de lidar com a dor, a morte e o tempo. Eu vou tirar a morte, porque a morte é complicado a gente conseguir lidar com ela, né? Mas com a dor e o tempo, né? Veja o que acontece hoje, os feminicídios que estão tendo, agressões a mulheres, porque ele não consegue lidar com a dor da perda. As pessoas não conseguem lidar com o tempo. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo para não sei o quê, eu não tenho tempo para nada. Será que ela não tem? Ou ela não soube organizar o seu tempo? E apenas para vocês pensarem, que rituais desapareceram na sua vida nos últimos anos? O que você deixou de fazer? Mas se você deixou de fazer e fez um outro, pode ser que você substituiu, está tudo bem. Mas e aquilo que você deixou e realmente é importante? E a gente tem um certo paradoxo espírita, né? Por quê? O espiritismo, ele não adota rituais. A gente não tem ritual para nada, né? Tem. Aliás, é o que a gente sempre ouve falar, nós não temos rituais aqui. A gente tem, você ora do jeito que você quiser, você não precisa decorar nenhuma prece, faça aquilo que está no seu coração,
quando você quiser, em qualquer momento você pode orar, em qualquer momento você pode fazer uma prece. A gente não tem. Mas o Espiritismo reconhece a necessidade de hábitos espirituais, de petição consciente e disciplina moral. A moralidade é o ritual da alma. A partir do momento que a gente tem, pela doutrina espírita, uma obrigação de determinada conduta, a gente acaba assumindo rituais. Daí a gente ouve várias vezes o Dr. Cláudio, o Aguinaldo aqui, cobrando comprometimento, cobrando comparecimento. O que é isso? Ritual. Quando o Espiritismo manda ir para que a gente faça caridade, isso é ritual. Quando ele determina que nós façamos a prece, isso é ritual. O Evangelho no lar, isso é ritual. Então ele fala esse paradoxo justamente, a gente encontra esse paradoxo justamente por isso. Quando ele quer dizer que nós não temos rituais, ele quer dizer que a gente pode agir em qualquer momento, desde que você siga aqueles preceitos. E são os preceitos de Jesus, os preceitos determinados por Jesus. É apenas isso. E se a gente lembrar o Novo Testamento, Jesus não exigia forma, ele exigia compromisso. Era o compromisso que ele queria, era a mudança interior que ele queria. E o ritual para ele era essa mudança interior, né? Esse chamado de ritual da alma. E aí, a gente tem assim, né, de acordo com a filosofia, um caminho que a gente acaba encontrando entre Ram e o Espiritismo, de acordo com o Livro dos Espíritos. Né? O que o Ram percebeu? A destruição da comunidade e isolamento do indivíduo, das pessoas. O que o Espiritismo propõe? Né? Lá no Livro dos Espíritos, a lei de sociedade, nas questões 766 e 775, o ser humano é feito para viver em comunidade. A vida social é essencial ao progresso moral. E deixa eu ver se eu acho aqui qual é o 766. Eu gosto de usar óculos assim porque está na moda, só que ele atrapalha assim. Quando eu ponho o óculos, eu leio aqui. Aí se eu olho para lá, eu não leio lá, eu tenho que tirar. A hora que eu viro para cá, eu tenho que pôr de volta. Então, quando a pergunta 766 diz o seguinte: a vida social é natural? E responde os espíritos: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Na resposta à pergunta 768, quando ele pergunta o homem ao buscar a sociedade obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? E aí responde: o homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento ele embrutece e se bestiola, né? Se enfraquece, né? Vai morrendo. Então, a gente já tem no Espiritismo essa informação de que a gente não pode viver isolado. E a gente começa a chegar à conclusão que, quando fez a pesquisa, parece que ele leu antes o Livro dos Espíritos, né, e o Evangelho segundo o Espiritismo, né, para checar se aquilo era realmente verdade. Ele fala da perda de interioridade e da contemplação. A gente não contempla mais. Né? A gente não fica na rua olhando para as estrelas. Até porque se a gente ficar lá parado, olhando para as estrelas, admirando, se a gente ficar admirando, a gente vai ficar rindo, falando sozinho. Acho que hoje de manhã eu saía de casa com a Tereza, tinha uma mulher andando falando, eu falei assim, está cantando lá, falando sozinha lá. A Tereza falou para mim, está com celular, falando celular, fone de ouvido lá. Eu falo, para mim, eu falei assim, está doida, né? Se alguém vê a gente olhando assim para as estrelas e contemplando
ir no fim da rua, olhando assim para o campo, eu falar, tá maconhado, né? Você fumou um cigarrinho e está aí agora achando que está viajando, né? Mas a gente perdeu, antigamente a gente fazia isso. Vamos ver se tem estrela cadente para fazer um pedido, né? Não aponta com o dedo, senão nasce uma verruga na ponta do dedo, né? Hoje não tem mais nada disso, tá? Não precisa inventar esse monte de besteira, mas a gente precisava voltar, né? Ter essas alegrias da contemplação, da interioridade, ter um tempo para você ficar você com você sozinho, sem falar nada, olhando, né? Lembro que outro dia eu estava lá estudando sobre isso, e li sobre a contemplação. Eu estava em casa lá, fiquei olhando para a Tereza lá. Ela falou: o que você está olhando aí para mim? Estava contemplando. Né? Então, a gente precisa ter esse tempo nosso, né? Para a gente pensar, para a gente olhar. Né? E o que diz o livro dos Espíritos? Lá, quando fala da lei de adoração. A adoração é um movimento interior de elevação do pensamento, não dependente de formas exteriores. É nosso. É nosso. A gente contempla e sente de acordo com a nossa capacidade de evolução. Né? A gente sente aquilo que é gostoso, a gente ouve a música e sente a harmonia. A gente sente cada uma das notas. A gente não ouve, a gente sente. E por isso que às vezes quem canta ou quem ouve se emociona. É porque ele não está ouvindo, ele está sentindo. E a gente precisa voltar nesse sentir. Oh, errei aqui. Deixa eu ver o que eu anotei aqui na pergunta 649. Da lei de adoração. Em que consiste a adoração? A elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Quando a gente fala que é aproximação a Deus, como é que a gente se aproxima de Deus? Só pensando nele, olhando para cima? Não, olhando para o próximo, na caridade, olhando para a natureza, para as matas, para os pássaros, para os animais. Todo lugar a gente sente a presença de Deus. Para a gente sentir, a necessidade que a gente esteja bem dentro dessa interioridade. A gente precisa estar bem tranquilo. Porque no dia a dia a gente não sente. No dia a dia passa. E a gente não percebe. Porque no dia a dia a gente não para olhar para o outro. A gente não para olhar para o nosso colega de trabalho. Se a gente parar para olhar, ele vai perguntar: o que foi? Nunca viu? O que foi? Minha roupa está rasgada? Né? Vai perguntar algum. Não falar mais besteira, mas a gente precisa acostumar a fazer isso. A sociedade do desempenho e a exploração até o esgotamento. Eu trabalho. Eu trabalho até me esgotar. O meu patrão exige até eu esgotar. Eu tenho metas. Se eu não atingir as metas, eu posso perder o meu emprego. Se eu não atingir a meta, eu não consigo o resultado financeiro que eu preciso ou que eu quero. Então, eu tenho que me esgotar, e cada vez mais. E eu tenho que fazer sempre mais daquilo que esperam de mim. E sempre esperam de mim o máximo. O que diz o livro dos Espíritos? Né? A lei de trabalho, questões 674 a 685. O trabalho é meio de progresso, mas o excesso que escraviza é contrário à lei natural. Não acertei. Na pergunta, nós estamos na página 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então, quer dizer, o excesso é sempre por necessidade e prazer.
né? Não é para que eu tenha o necessário, é para que eu tenha mais que o necessário. A gente tem já isso dentro da gente, né? Mas até onde isso é importante? Até onde isso basta? E quando a gente fala em trabalho também, né? Eu tenho uma coisa meio contra o tal do sextou, né? E até o Cláudio Barros Filho também, ele não gosta dessa história de sextou também. Porque dá a impressão, justamente nisso que a gente, que Han fala, ó, começa isso segunda-feira de novo. Trabalho, sextou, ainda bem que eu estou livre daquele trabalho. Quando a gente fala isso, a gente transforma o trabalho num peso, numa coisa ruim. E o trabalho tem que ser aquilo de bom para a gente. Aquela história, né, que o trabalho dignifica o homem, o trabalho dignifica a pessoa, isso tem que ser uma verdade. Mas não uma falsa verdade, uma verdade sentida por cada um. Eu tenho que ter prazer de poder trabalhar. Eu tenho saúde para trabalhar, eu tenho capacidade para trabalhar. As pessoas gostam de trabalhar comigo. As pessoas confiam no meu trabalho. Então, quando a gente fala que o trabalho dignifica a pessoa, é por isso, porque ela se sente bem trabalhando e as pessoas se sentem bem trabalhando com ela. Mas quando a gente ouve, sextou, agora amanhã, a partir de sexta à noite, é hora de cerveja e churrasco e não sei o quê. Então a gente inverte a situação. Prazer para a gente é aquilo que nos traz vício. Prazer para a gente é aquilo que estraga a nossa saúde. E aquilo que deveria ser o prazer, né, pela contribuição que a gente dá à sociedade, pela contribuição que a gente dá ao crescimento das pessoas e ao nosso próprio, acaba sendo um peso. E o Evangelho? E o Evangelho? Como é que ele trata essa questão dos rituais, né? Lá no capítulo 6, quando fala do Cristo Consolador, vou pegar aqui meu ajudante aqui para eu ler. Nossa, 2 mãos só está pouco também aqui. Lá no Cristo Consolador, o jugo leve. Mateus, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece ainda porque não está maduro para o compreender. Que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para fazer recordar aquilo que Cristo diz. A promessa de consolo e a necessidade de cultivar a paz interior contra a ansiedade. Todas as nossas doenças são produzidas por nós mesmos, pelas nossas condutas, pelas nossas posturas. No capítulo 17, Sede Perfeito, a prática do bem estruturada como hábito, a moral como exercício diário. É o que a gente deve tentar fazer a cada dia. Caridade, e caridade não é dar, caridade é ouvir, caridade é abraçar, caridade é um sorriso, caridade é negar, não é uma caridade. Caridade é o silêncio, caridade é a presença. A gente demonstra caridade de várias formas, mas a gente fala na caridade somente, ou pensa na caridade, aquela forma lá de comprar a nossa casinha lá no céu, né? E aí a gente vai querer lá no nosso lar, aí ir direto para lá. Preces espíritas. A prece como ritual íntimo por excelência, a repetição como disciplina espiritual. Quanto mais a gente reza, mais a gente se eleva.
A prece é importante, não importa como é feita. Não importa se você decorou, não importa que você fale errado, não importa que você fala soluçando, não importa que você comece e não termine. O importante é que você tenha sequência, que você sempre faça a prece, porque isso vai fazer com que você tenha uma disciplina espiritual. Essa disciplina espiritual é que vai te elevar cada vez mais. Essa disciplina espiritual é que vai fazer com que você evolua cada vez mais. Aí o mapa das práticas espíritas. O ritual de Han cria comunidade, estrutura o tempo, produz presença. Han, quando ele traz lá o diagnóstico da quebra, do desaparecimento dos rituais, ele vem, né, de uma interpretação contrária ao senso, dizendo que a gente tem que criar comunidade, a gente tem que estruturar o nosso tempo e a gente tem que ter presença nos lugares. E a presença, quando ele fala presença, não é que eu tenho que ir em todo lugar, eu tenho que estar na comunidade, eu tenho que ser eu. E aí a gente tem algumas ideias, né, da doutrina espírita. O Evangelho no lar, ele gera pertencimento e santifica o espaço doméstico. Por isso que é importante. O Evangelho do lar não precisa ser feito em grupo, pode ser uma pessoa só. E ele cria, né, aquele escudo protetor dentro da casa. E esse escudo protetor, ele não vai ser perfurado nunca se a gente manter essa continuidade. Prece diária e estudo estrutura o tempo e quebram a hiperprodutividade. Deixa um tempo do seu dia, da sua semana, do seu mês, da sua vida para o estudo doutrinário. Para estudar um autor, para estudar alguma coisa. E com isso eu vou tirar daquele tempo que eu estou me dedicando e me esgotando. Vou tirar de lá. Isso vai ser aprendizado. O culto da caridade restaura vínculos comunitários e a empatia, né, faz a gente enxergar o outro como a nossa própria extensão. Né, a empatia é quando a gente consegue não tentar ser como o outro, mas a gente enxergar o outro como a nossa própria extensão. Um ser humano como nós somos também. O passe, para os passistas, né, para quem pode, produz presença e reconecta a dimensão energética, seja quem aplica o passe ou quem recebe o passe. Essa energia, ela é muito grande, ela é revigorante, isso nos deixa cada vez mais próximo da espiritualidade. E aí a gente tem algumas possíveis, como um resumo, né, umas possíveis tensões, mas que na verdade são convergências entre o pensamento filosófico de Han e o espiritismo. A filosofia de Han vê rituais apenas como formas simbólicas e temporais. São símbolos que acontecem durante determinados momentos da vida e que vão modificando. Não trabalha com a transcendência espiritual. Ele não pensa em evolução espiritual. Ele pensa na sociedade, no indivíduo como ele próprio. A doutrina espírita vê os rituais íntimos como práticas morais fundamentais para a evolução de almas imortais. Afirma a imortalidade e a transcendência da alma. E o que converge nisso? Necessidade vital de rituais, repetição e interioridade para curar a exaustão da sociedade moderna. Han vem dizendo que a gente precisa ter ritual, o Espiritismo também. Mas o Espiritismo fala que não. E o Espiritismo fala que você não precisa ter uma forma definida naquilo que você vai fazer, mas você tem que fazer. Você tem que orar, você tem que realizar a prece, você tem que ter o Evangelho no lar, você tem que participar das palestras. Né? Parece que eu estou repetindo o que o Agnaldo sempre fala, né? Mas é justamente isso. Né? O que ele quer dizer é esse comprometimento que a gente deve ter, porque é isso que faz com que tudo melhore. E aí alguns arquitetos da terapêutica, né, só para exemplo, né, os livros, o que eles falam, né, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor,
a espiritualidade como construção interior. Esse livro, ele prega isso. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, Hábitos Espirituais e Reforma Íntima. André Luiz, Nosso Lar, Rituais de Harmonia no Plano Espiritual. Lá tem ritual até quando ele começa a reclamar, lembra? Ele começa a reclamar e dá uma água para ele, toma água. Pelo menos ele cala a boca, né? Tomando a água e fica quieto. Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, Autoconhecimento e Disciplina Emocional. Hermínio Miranda, Memória e o Tempo, a mediunidade como prática disciplinada. Isso, Aguinaldo bate muito nisso, né? Essa disciplina. Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, a crítica filosófica ao materialismo moderno. Parece que são as respostas, para que aquilo tudo que Han falava. E qual o caminho que a gente tem? Criar espaços de silêncio, desconectar de vez em quando do mundo e ficar pensando entre nós, uma autorreflexão. Isso é bom para o que eu estou fazendo, não é bom o que eu preciso fazer, o que eu não preciso, então não pensar nada. Vai ser duro você explicar para sua mulher se está lá parada e não está pensando em nada. Vai falar, o que você está pensando? Nada, não acredito. Não acredito. Mas tentem, e encorajem ela a fazer também. Revalorizar a prece, estabelecer rotinas espirituais que ancoram o dia. Em alguns horários, em determinados dias, é o horário da prece. Resgatar o Evangelho no lar, trazer o sagrado de volta para dentro da convivência familiar. Praticar a caridade, o maior ritual de presença, cultivando vínculos de empatia real. É o caminho que a gente deve seguir. E acho que não é muito difícil de se fazer, não. E aí eu achei essa frase, eu recebi outro dia essa frase, achei bonita, que diz assim, que a pressa não roube o abraço demorado, o riso espontâneo e o calor dos encontros. Que o simples nos lembra o essencial, o amor e cuidado daqueles que nos amam, porque é só no detalhe desses momentos que a vida nos mostra o seu significado. Antônio Martins. Procurei saber quem era, não achei quem é Antônio Martins. E também, eu vi uma frase, que os rituais desaparece a capacidade de habitar o tempo com sentido. A doutrina espírita oferece os caminhos para restaurar a profundidade perdida. Olha ela aí, a Maria Amália. E ela, como será que ela está? O que ela achou disso tudo, Ela achou isso, se os rituais desaparece também a capacidade de habitar o tempo com sentido. A doutrina espírita, com sua proposta de reforma íntima e vivência moral, oferece caminhos para restaurar a profundidade perdida. Ramos mostra o diagnóstico, o espiritismo nos oferece a terapêutica. Para Maria Amália, os rituais não desaparecem. Eles se escondem e nós temos a obrigação de resgatá-los a cada momento. A última que mais bonita eu acabei tirando. Que Jesus esteja sempre conosco.